Os serviços concernentes ao registro público, estabelecido pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam condicionados ao regime estabelecido nessa lei. Parágrafo 1º. Os registros referidos nesse artigo são: 1. Registro civil de pessoa natural. 2. Registro civil de pessoa jurídica. 3. Registro de títulos de documentos. 4. Registro de imóveis. Parágrafo 2º. Os demais registros reger-se-ão por lei própria. Parágrafo 3º. Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. Daí, esse parágrafo 3º que eu li, ele é de 2019, mas tem uma mudança nele. Em 2022 veio a alteração desse artigo, e agora diz: os registros serão escriturados, publicizados e conservados em meio eletrônico nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, em especial quanto: 1. Padrões tecnológicos de escrituração, indexação, publicidade, segurança, redundância e conservação. 2. Prazos de implantação dos registros públicos de que trata esse artigo. Parágrafo 4º. É vedado às serventias do registro público recusar a recepção, a conservação ou registro de documentos em forma eletrônica produzida nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 2. Os registros indicados no parágrafo 1º do artigo anterior ficam a cargo de serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei Orgânica Administrativa e Judiciária do Distrito Federal dos Territórios e nas resoluções sobre a divisão e organização judiciária dos Estados, que serão feitas: 1. Do item 1 nos ofícios privativos ou no cartório de registro de nascimento, casamento e óbito. 2. Os dos itens 2 e 3 nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de título e documento. 3. Os do título 4 nos ofícios privativos ou no cartório de registro de imóvel. Agora a gente vai pular para o artigo 9º. Artigo 9º. Serão nulo. Atenção, aqui é nulo. E é nulo muito provavelmente porque está ofendendo uma norma de ordem pública e não aceita a convalidação. Então, serão nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável oficial que der causa nulidade. Parágrafo 1º. Serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação, para o pagamento dos emolumentos e para a prática dos atos pelos oficiais de registro de imóveis, de títulos de documento e civil de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidão, exceto no caso previsto em lei e naquele contado em meses e anos. Parágrafo 2º. Para fim do disposto no parágrafo 1º desse artigo, consideram-se dias úteis aquele que houver expediente e horas úteis as horas regulamentares dos expedientes. Parágrafo 3º. A contagem dos prazos para registro público observar os critérios estabelecidos na legislação processual. Próximo artigo é o 13º. Salvo as anotações e averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados: 1. Por ordem judicial. Serão praticados também a requerimento verbal ou escrito dos interessados. Também será praticado a requerimento do Ministério Público quando a lei autorizar. Parágrafo 1º. O reconhecimento de firma na comunicações do registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial. Parágrafo 2º. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada à expensa do interessado. Artigo 17. Quando qualquer pessoa poderá requerer certidão de registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Parágrafo 1º. O acesso ao envio de informações ao registro público, quando realizado por meio da internet, deverão ser assinados com o uso de assinatura avançada ou qualificada, de que trata o artigo 4º da Lei 14.063, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. O ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça poderá estabelecer hipóteses de uso de assinatura avançada em atos que envolvem imóveis. Artigo 19. A certidão será lavrada em inteiro teor,
em resumo ou em relatório, conforme quesitos e devidamente autenticada pelo oficial ou seu substituto legal, não podendo ser retardada por mais de 5 dias. Então, é um prazo máximo, não pode ser retardada a certidão, a lavratura dela por mais de 5 dias. Parágrafo primeiro, a certidão de inteiro teor será extraída por meio reprográfico ou eletrônico. Parágrafo segundo, a certidão do registro civil de pessoas naturais mencionarão a data em que foi lavrado o assento. Parágrafo terceiro, na certidão de registro civil não se mencionará a circunstância de ser legítima ou não a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado ou em virtude de determinação judicial. Parágrafo quarto, a certidão de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, a data por extenso do nascimento e ainda expressamente a naturalidade. Parágrafo 5º. A certidão extraída do registro público deverão, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo, ser fornecida eletronicamente, com uso de tecnologia que permita sua impressão pelo usuário e a identificação segura de sua autenticidade, conforme critério estabelecido pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Dispensada a materialização das certidões pelo oficial de registro. Parágrafo 6º. O interessado poderá solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outra serventia, por meio do Sistema Eletrônico de Registro Público, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 7º. A certidão impressa nos termos do parágrafo 5º e a certidão eletrônica lavrada nos termos do parágrafo 6º desse artigo terão validade e fé pública. Parágrafo 8º. Os registros públicos de que trata essa lei disponibilizarão, por meio de SERP, a visualização eletrônica dos atos nela transcrita, praticados, registrados ou averbado na forma e nos prazos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Isso daqui é uma forma de trazer economicidade, porque quando você pede a certidão, ela tem um valor maior do que quando você pega um documento para ver o que está averbado e não tem valor, ou não tem o mesmo valor do que a certidão. Ela não faz a mesma prova, mas ela mostra como se fosse um espelho que está lá. Parágrafo 9º. A certidão da situação jurídica atualizada do imóvel compreende as informações vigentes de sua descrição, número de contribuinte, propriedade, direito, ônus e restrições judiciais e administrativas, incidentes sobre o imóvel e respectivo titular, além das demandas das demais informações necessárias à comprovação da propriedade, a transmissão e a construção de outros direitos reais. Parágrafo 10º. As certidões de registro de imóveis, inclusive aquela de que trata o parágrafo 6º deste artigo, serão emitidas no seguinte prazo, máximo contado a partir do pagamento do emolumento: 4 horas para a certidão de inteiro teor da matrícula ou livro auxiliar, em meio eletrônico, requerido no horário de expediente, desde que fornecido pelo usuário o respectivo número. 1 dia para a certidão de situação jurídica atualizada do imóvel. Então, há 4 horas para o inteiro teor da matrícula. 1 dia, situação jurídica atualizada do imóvel. E 5 dias para a certidão de transcrições e para os demais casos. Parágrafo 1º. No âmbito do registro de imóveis, a certidão de inteiro teor da matrícula conterá a reprodução de todo o seu conteúdo e será suficiente para fins de comprovação de propriedade, direitos, ônus reais e restrição sobre o imóvel, independentemente de certificação especificada pelo oficial. Parágrafo 12º. Na localidade em que haja dificuldade de comunicação eletrônica, a Corregedoria Geral da Justiça Estadual poderá autorizar, de modo excepcional e com expressa comunicação ao público, a aplicação de prazos maiores para a emissão das certidões do registro de imóveis do que trata o parágrafo 10º desse artigo. Agora é 24 e 25. 24 e 25 é da parte da conservação. 24. Os oficiais devem manter em segurança, permanentemente, os livros e documentos e respondem pela sua ordem de conservação. Artigo 25. Os papéis referentes ao serviço de registro serão arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que facilite as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros meios de reprodução autorizados em lei. Agora é o 29 e o 30, é o mais exigido. A gente está falando sobre o registro de pessoas naturais. 29. Serão registrados no vídeo
passado, que foi feito só com o Carlos, a gente faz uma comparação entre o artigo 29 e o artigo 9º do Código Civil. E todos os artigos aqui estão lá, e acrescenta mais 2, que são as opções de nacionalidade e a sentença que deferirem a legitimação adotiva. Então, quem gravar esse rol ganha 2 ao mesmo tempo, ganha aqui e ganha no civil. Serão registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais o nascimento, casamento e óbito, as emancipações, as interdições, as sentenças declaratórias de ausência, as opções de nacionalidade, as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. O Código Civil, ele fala a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. A ausência pressupõe que passa pelas 3 fases. A abertura, um prazo de 10 anos e depois um período que ainda tem a volta. Já a morte presumida é aquelas situações, são 2. A primeira, em que você está em iminente perigo de vida, e a segunda é guerra após 2 anos. E ali a morte se dá de imediato, é essa a diferença. Serão averbados a sentença que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal. B. A sentença que julgarem ilegítimos filhos, concebidos na constância do casamento, e as que declararem a filiação legítima. C. Os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havido ou concebido anteriormente. D. Os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filho legítimo. E. As escrituras de adoção e os atos que se adsolverem. F. As alterações ou abreviaturas de nome. Parágrafo 2º. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório de residência do optante ou de seu país, ou de seus pais. Se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Os oficiais de registro de pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. E essa questão, esse artigo no TJ Goiás, de acordo com a Lei 6.015, no tocante aos oficiais, nos ofícios de cidadania, assinale a alternativa correta. Os ofícios de registro civil de pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados. É o registro civil, ele é considerado cidadania. Então, ó, si e si. Parágrafo 4º. Essa ADI aí, ô Marcelo, complementando, tem uma VID-ADI aí na frente. Aí. Não sei se no material tem, mas na legislação do Planalto tem aqui, VID-ADIM 5855. Essa ADIM fala que esses convênios dos parágrafos 29, do artigo 29, parágrafo 3º e 4º, esses convênios não são considerados contrabando legislativo. O Registro Civil pode prestar esses serviços aí como ofícios da cidadania. Muito bom. Contrabando legislativo é quando você coloca, salvo engano, é o jabuti, né? Quando você coloca o tema, um tema que não poderia tratar de múltiplas coisas, que tem que ser restrito a algo, você insere algo no meio diferente para passar. Não foi o caso aqui. Então, parágrafo 4º. O convênio referido no parágrafo 3º desse artigo, independentemente de homologação, e será firmado pela entidade de classe de registradores civil de pessoa natural da mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. Ele fala que, ao julgar uma ADI proposta contra esses 2 dispositivos, o STF decidiu conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao parágrafo 3º do artigo 29, para dizer que os outros serviços remunerados devem, obrigatoriamente, ter alguma relação com o exercício das atividades registrais do Registro Civil de Pessoas Naturais. Vale ressaltar, portanto, que a ampliação da competência do registro foi uma inovação constitucional. No entanto, esse novo serviço deve ter relação às atividades do Registro Civil, previsto na Lei de Registro Público. E também foi declarada a nulidade parcial com redução de texto da expressão independente de homologação, constante do parágrafo 4º do mesmo artigo 29. A fiscalização prévia e posterior dos convênios pelo Poder Judiciário é uma exigência constitucional e não pode ser suprimida pela lei.
Informativo 937 e 19, ministro relator Alexandre de Moraes, o Xandão. Parágrafo 6º. Os oficiais de registro civil da pessoa natural poderão ainda emitir certificado de vida, de estado civil e de domicílio físico e eletrônico de pessoa natural, e deverá ser realizada a comunicação imediata e eletrônica da prova de vida para a instituição interessada, se for o caso, a partir da celebração do convênio. Daí tem o 30. Não serão cobrados emolumento pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Caiu no Ministério Público de Pernambuco, FCC. A respeito do registro civil, é correto afirmar: não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Dá para perceber que isso é bem letra de lei, né, Paulo? Muito, não dá para fugir, né? Eles cobram sempre a letra de lei. Então é importante não só fazer ela inteira, mas essas que são mais cobradas estatisticamente, ficar repetindo sempre, pelo menos uma vez por mês. Parágrafo 1º. A gente assiste de novo esse vídeo aqui e vai colocando ele várias vezes durante o período de treinamento aí. Até quando for guiar, pode ir ouvindo, né? Sim. E vai gravando. Parágrafo 1º. O reconhecidamente pobre estão isentos de pagamento dos emolumentos pelos demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. 2. O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou arrogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhado de assinatura de 2 testemunhas. Parágrafo 3º. A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado. Aqui tem uma jurisprudência interessante, que é recente, quanto à responsabilidade criminal. Foi dito que não há responsabilidade criminal na jurisprudência, se cair a letra de lei tem que colocar responsabilidade civil e criminal do interessado. Mas lá foi dito que não há falsidade na declaração, porque ela não tem uma presunção absoluta, a presunção é relativa e admite prova contrária. Parágrafo 3A. Comprovado o descumprimento pelos oficiais de cartório de registro civil do disposto no caput desse artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas no artigo 32 e 33 da Lei 8.935, de 94. Parágrafo 3B. Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se novo descumprimento, aplicar-se-á o disposto no artigo 39 da Lei 8.935, de 94. Parágrafo 3C. Os cartórios de registro público deverão afixar em local de grande visibilidade, que permite fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade prevista no caput desse artigo. Parágrafo 4º. É proibida a inserção nas certidões de que trata o parágrafo 1º desse artigo de expressão que indique condição de pobreza ou semelhantes. Agora a gente vai para o artigo 32 e 33. Artigo 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiro em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular. Parágrafo 1º. Os assentos de que trata esse artigo serão, porém, transladados nos cartórios de primeiro ofício de domicílio do registrado ou no primeiro ofício do DF, em falta de documento de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no país, ou antes, por meio de segunda via, que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 2º. Os filhos de brasileiro ou brasileira nascida no estrangeiro e cujos pais não estejam ali a serviço do Brasil, desde que registrado em consulado brasileiro ou não registrado, venha a residir no território nacional antes de atingir a maioridade, poderá requerer, no juízo de seu domicílio,
se registre no livro E do primeiro ofício de registro civil o termo de nascimento. Parágrafo 3º. Do termo e das respectivas certidões de nascimento registrado na forma do parágrafo antecedente, constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira até 4 anos depois de atingida a maioridade. Parágrafo 4º. Dentro do prazo de 4 anos depois de atingida a maioridade pelo interessado referido no parágrafo 2º, deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante o juízo federal. Então, perante o juízo federal. Deferido o pedido, proceder-se-á o registro no livro E do cartório do primeiro ofício do domicílio do optante. Parágrafo 5º. Não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, o oficial cancelará, de ofício, o registro provisório efetuado na forma do parágrafo 2º. 33. No 33 entra o capítulo da escrituração. Haverá em cada cartório os seguintes livros. 1. O livro A, de registro de nascimento. O livro B, de registro de casamento. O livro B, auxiliar, para registro de casamento religioso para efeitos civis. O C, o registro de óbitos. O C, auxiliar, registro de natimortos. D, registro de plocama. Parágrafo único. No cartório do primeiro ofício ou primeira subdivisão judiciária, haverá em cada comarca outro livro para inscrição dos demais atos relativos ao Estado Civil, designado sobre a letra E. Então, vamos gravar aqui. O A, nascimento. B, de casamento. C, B, auxiliar. Casamento religioso para efeito civil. Então, lembrar que o B é casamento, B é auxiliar, é o caso religioso, com efeito civil. C, óbito. C, auxiliar, natimorto. D, proclama. E o E só em alguns, né? O E só em alguns. A, B, C, D e o E só no primeiro ofício. Agora a gente vai para o 53 e 54. E para quem está perguntando sobre o E, é aquele caso que você vai se registrar brasileiro, quando a gente acabou de ler, né? Quando volta do exterior lá, tem 4 anos. 53 e 54. Pelo que eu me lembro também, Marcelo, no registro civil de pessoas naturais, pode ser registrado também a escritura pública de união estável, e ela seria feita nesse livro E. Mas a gente vai confirmar isso aí adiante. Ah, sim. Porque tem que ter em mente, né, que quando o código foi feito em 75, acho que é 75, se não me engano, a regra era não ter divórcio, né, ou separação. Você tinha todo um procedimento para você separar, surgiu mais ou menos essa data, a regra era manter o casamento, era igual fala na igreja, até a morte o separe. É que ele fala do livro E, que é demais atos relativos ao Estado Civil. Né? E aí tem vários atos aí que... Mas não foram falados, né? Ele deixou em aberto. Artigo 53. No caso de ter a criança nascida morta ou não ter morrido na ocasião do parto, será, não obstante, feito o assento com todos os elementos que couberem e com a remissão do óbito. Parágrafo 1º. No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro C auxiliar, com os elementos que couberem. Parágrafo 2º. No caso de criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto, respirado, serão feitos os 2 assentos de nascimento e de óbito, com os elementos cabíveis e com as remissões recíprocas. O termo que ele quer saber se a criança nasceu e viveu é o respirar. Se o pulmão encheu de ar, ela teve o nascimento com vida. E para saber isso, você tem um método, né? Você pega o pulmão e afunda num galpão com água, alguma coisa com água, recipiente. Se ele boiar, é que entrou ar e respirou. Esse método se chama docimasia hidrostática de Galeno. Exato. É assim que eles utilizam. Então, se cair na prova, é a dosimetria de Galeno. Docimasia.
Dosimasia, isso, falei dosimetria, né? Estou com a pena na cabeça. Artigo 54. O assento de nascimento deverá conter 1. O dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la ou aproximada. 2. O sexo do registrando. 3. O fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido. 4. O nome ou prenome que forem impostos na criança. 5. A declaração de que nasceu morta ou morreu no ato ou logo depois do parto. 6. A ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem existido. 7. Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e o cartório onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto e do domicílio. 8. Os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos. 9. Os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência, ou fora da unidade hospitalar, ou casa de saúde. 10º, o número de identificação da declaração de nascido vivo, com controle do dígito verificador, exceto nas hipóteses de registro tardio previsto no artigo 46 dessa lei. 11. A naturalidade do registrando. Parágrafo 1º. Não constitui motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação da declaração de nascido vivo por parte do registrador civil das pessoas naturais. Então, não é motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação. 1. Equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe. Omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai. 3. Divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido, constante da declaração, e o escolhido em manifestação perante o registrador no momento do registro de nascimento, prevalente esse último. 4. Divergência parcial ou total entre o nome do pai constante na declaração e o verificado pelo registrador, nos termos da legislação civil, prevalecendo esse último. 5. Demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam informações relevantes para o registro de nascimento. Parágrafo 2º. O nome do pai, constante da declaração de nascido vivo, não constitui prova ou presunção de paternidade. Olha que interessante, como isso aqui é totalmente contrassenso. O nome do pai, constante na declaração de nascido vivo, não constitui prova ou presunção de paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente. É que a declaração de nascido vivo é um documento feito lá no hospital. Então, ela não tem uma fé pública, né? Qualquer um do hospital lá escreve, às vezes, apressado, porque o neném nasceu. E aí, desculpa, como ela não tem fé pública, ele não constitui prova ou presunção de paternidade. Eu acredito que nem é contrassenso, não. Isso é uma realidade. É uma segurança civil, uma segurança jurídica. Mas para ficar em prova, por exemplo, eu mesmo não sabia que a declaração era do hospital que não tinha fé pública, né? Mas se cai em prova isso, e a pessoa não está estudando para concurso de cartório e não sabe o que é, vai contra, porque fala, não é assim, né? Vai contra, minha cabeça na hora veio, vai contra a boa-fé objetiva, é venida e contra factum próprio. Você deu uma declaração e depois está querendo desdizer, ou toque. É verdade. E tem eu estava lendo... Só para magistratura deve tu pensar numa redação dessa aí, numa alternativa de prova, né? Eu estava lendo, tem uma parte aqui em cima, antes de continuar, já que já interrompi para fazer o comentário, quando ele fala aqui que a mãe que vai dar o nome, etc., saiu uma recente jurisprudência, e isso com toda certeza vai cair em prova, que a mãe não é obrigada, quando ela vai fazer a doação do filho para doação, ela não é obrigada
às entidades, nem à mãe, a comunicar aos familiares dela, nem ao pai. E ninguém pode impor qualquer coisa à mãe ou constrangê-la. Ela tem direito, segundo os tribunais superiores, a entregar a criança sem comunicar mais ninguém. Seria um direito da mãe. É um sigilo absoluto. A gente vai chegar nesse ponto aí nos estudos, porque isso é tratado por uma resolução do CNJ em relação a isso. A gente vai chegar nesse ponto aí. Mas foi muito interessante pontuar, porque até na prática, em varas da infância, isso aí tem sido resistido pela promotoria, porque o promotor tem achado absurdo isso, não haver nenhuma comunicação aos pais, aos avós, porque, em tese, pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os avós teriam direito à adoção dessa criança, né? Então, a mãe não poderia esconder isso aí dos pais e que seria os avós da criança e passar direto. Tem gerado uma polêmica, sim, mas já tem essa posição aí já pelo STJ, né, Marcelo? Porque nada impede dos avós ter a guarda, né, e criar, ou o pai querer. E o engraçado, quando eu estava lendo essa jurisprudência, Paulo, Sim. é que eles falam que isso daí é baseado no melhor interesse da criança também, acredita? A gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque está gerando muita polêmica, é uma coisa muito, muito recente, né? Isso aí ainda vamos discutir muito isso aí para frente aí. Parágrafo 3º. Nos nascimentos, fruto de parto, sem assistência de profissionais da saúde ou parteiras tradicionais, a declaração de nascido vivo será emitida pelos oficiais de registro civil que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das secretarias estaduais ou municipais de saúde para que realizem tais emissões. Parágrafo 4º. A natureza poderá ser do município naturalidade. Desculpa. Li errado. Vamos corrigir. Parágrafo 4º. A naturalidade poderá ser do município que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e a opção caberá ao declarante no ato de registro de nascimento. Parágrafo 5º. É interessante porque aqui perto da minha cidade aqui tem duas cidades muito próximas. E, inclusive, nessa outra cidade próxima que eu trabalho, não tem maternidade, não tem hospital. Então, as crianças todas nascem nessa cidade aqui, onde que eu moro. Eu só vou lá e trabalho e volto para cá. E as crianças todas de lá são nascidas aqui ou em outras cidades. Mas aí, no nascimento, a mãe, os pais podem optar pela naturalidade dessa cidade próxima. É uma distância de 15 quilômetros só. Daí aparece no registro como natural do outro município que não tem o nascimento. Senão todo mundo seria natural aqui dessa minha cidade aqui, não teria nascidos naturais, né, dessa outra cidade próxima aqui. Parágrafo 5º. O oficial de registro civil de pessoas naturais do município poderá, mediante convênio e desde que não prejudique o regular funcionamento da serventia, instalar unidade interligada em estabelecimento público ou privado de saúde para a recepção e remessa de dados, lavratura do registro de nascimento e emissão do respectiva certidão. Agora a gente vai para o 67. Isso aí a maioria dos cartórios de registro civil já fez, que é um convênio com o hospital, com a maternidade. A criança já sai do hospital com o documento, né, com o registro civil já na mão. Agora a gente vai... E hoje com o CPF também, artigo 67. Já facilita muito, né? Eu lembro que eu tirei meu CPF com 14, 15 anos. Nossa geração foi diferente, né, Marcelo? Capítulo 15, habilitação para o casamento, um momento precioso na vida de todo mundo. É gostoso, né? Tem a festa, champanhe, tudo, e depois você paga com o restinho da sua vida. Vamos lá, tirando a brincadeira, artigo 67. Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela lei civil, requererão aos oficiais de registro do distrito da residência de um dos nubentes que lhes peça certidão de que se achem habilitados para se casarem. Parágrafo 1º.
Se estiver em ordem a documentação, o oficial de registro terá publicidade em meio eletrônico. A habilitação extrairá, no prazo de 5 dias, o certificado de habilitação, podendo os nubentes contrair matrimônio perante qualquer serventia de registro civil de pessoas naturais, de sua livre escolha, observado o prazo de eficácia do artigo 1532. Parágrafo 5º. Se houver... Tem o parágrafo 4A. Não está aí, não? Pode ler, por favor, Paulo. É o parágrafo 4A. Ué, pulou aí na... Que não tem. Foi colocado pela Lei 14.382? Sim. Aqueles não colocaram, então. Parágrafo 4A. Diz assim: a identificação das partes e a apresentação dos documentos exigidos pela Lei Civil para fins de habilitação poderão ser realizados eletronicamente mediante recepção e comprovação da autoria e da integridade dos documentos. Aí vai para o parágrafo 5º. Se houver impedimento ou arguição de causa suspensiva, o oficial do registro dará ciência do fato aos nubentes para que indiquem, em 24 horas, prova que pretendam produzir e remeterá os autos a juízo e produzidas as provas pelo oponente pelos nubentes no prazo de 3 dias, contados da ciência do MP, e ouvidos interessados de órgão do MP em 5 dias, decidirá o juiz em igual prazo. Parágrafo 6º. Quando a celebração do casamento ocorrer perante oficial de registro civil de pessoas naturais diverso daquele da habilitação, deverá ser comunicado o oficial de registro em que foi realizada a habilitação por meio eletrônico para a devida anotação do procedimento de habilitação. 7. Expedido o certificado de habilitação, celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar solicitado pelo nubente e designado pelo oficial de registro. Parágrafo 8º. A celebração de casamento poderá ser realizada a requerimento dos nubentes em meio eletrônico, pelo sistema de videoconferência, em que possa verificar a livre manifestação de vontade dos contraentes. Um pode estar num lugar e outro em outro, e é realizado aí videoconferência. Artigo 70 e 70A. Então vamos lá. Continua do casamento. Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado assento assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e oficial, sem desarado. 1. Os nomes, prenomes, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. 2. Os nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. 3. Os nomes, prenomes do cônjuge precedente e a data de dissolução do casamento anterior, quando for o caso. 4. A data da publicação do proclamas e da celebração do casamento. 5. Relação de documento apresentado ao oficial de registro. 6. Os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. 7. O regime de casamento com declaração da data do cartório em cujas notas foi tomada a escritura antinupcial, quando o regime não for da comunhão ou o legal que sendo conhecido, será declarado expressamente. 8º, o nome que passa a ter a mulher em virtude do casamento. 9º, os nomes e as idades dos filhos havidos do matrimônio anterior ou legitimados pelo casamento. 10º, a margem do termo, a impressão digital do contraente que não souber assinar o nome. Parágrafo único. As testemunhas serão pelo menos 2, não dispondo a lei de modo diverso. Artigo 70-A. A conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos companheiros perante o oficial de registro civil de pessoas naturais de sua residência. Parágrafo 1º. Recebido o requerimento, será iniciado o processo de habilitação sobre o mesmo rito previsto para o casamento e deverá constar das proclamas que tratem da conversão da união estável em casamento. Parágrafo 2º. Em caso de requerimento de conversão de união estável por mandato, a procuração deverá ser publicada com prazo máximo de 30 dias. A procuração deverá ser pública, então deve fazer uma procuração pública lá no cartório de notas.
Parágrafo 3º. Se estiver em termos o pedido, será lavrado o assento da conversão da união estável em casamento, independentemente de autorização judicial, prescindindo o ato da celebração do matrimônio. A gente vê uma tendência muito forte em tirar assuntos do Poder Judiciário para ele poder dar atenção e desafogar todos os processos que estão lá parados. Essa é uma função primordial dos cartórios. Parágrafo 4º. O assento da conversão da união estável em casamento será lavrado no livro B, sem a indicação da data e das testemunhas da celebração, do nome do presidente do ato e das assinaturas dos companheiros e das testemunhas, anotando-se no respectivo termo que se trata de conversão de união estável em casamento. Então, lembrar que é sem a indicação. Parágrafo 5º. A conversão da união estável dependerá da superação dos impedimentos legais para o casamento, sujeitando-se à adoção do regime patrimonial de bens na forma dos preceitos da lei civil. Aqui ele está comparando aquela parte do Código Civil que fala que são os impedidos para casamento, e normalmente é por questão patrimonial. Então, o que acontece? Quem tem impedimento para o casamento, você impõe a adoção da separação obrigatória da lei. Então, no caso da mulher que é viúva, tem que esperar um lapso temporal para não ter a possibilidade de ter confusão patrimonial, né? Então, tem um lapso, tem um tempo, eu não lembro de cabeça qual é, mas o sentido da norma é evitar que você tenha a turbação do sangue, ou seja, não sabe quem é o pai, porque o pai... Exatamente. É uma regra que o pai é o marido da mãe. Por isso que a presunção é pater est. Você não tem uma presunção absoluta, é relativa, mas considera pai quem é o marido da mãe. Da mãe a gente sabe quem é, a não ser que troca o bebê na maternidade, é que saiu do ventre dela, mas e o pai, né? Ninguém tem a certeza, então tem essa presunção. Parágrafo 3º. Sexto. Não constará do assento de casamento convertido a partir da união estável a data do início ou período de duração desta, salvo no caso de prévio procedimento da certidão eletrônica de união estável realizado perante oficial de registro civil. Parágrafo 7º. Se estiver em termos o pedido, o falecimento da parte no curso do processo de habilitação não impedirá a lavratura do assento de conversão da união estável em casamento. Isso aqui é interessante, tem tudo para cair. Se então, estiverem... Pode falar, Paulo. Só para lembrar, porque eu falei momentos atrás aqui, nessa mesma gravação, que o registro da escritura pública de união estável, ela é feita no livro E. Isso aí é um fato. Agora, a conversão da união estável em casamento, porque são dois institutos, a união estável e o casamento. A pessoa pode manter sua convivência só em união estável e pronto. Ou então ela pode converter aquela união estável, que é uma situação de fato, para casamento. Aí vai ser todo esse procedimento e o assento da conversão, ali no parágrafo 4º fala, o assento da conversão da união estável em casamento é feita no livro B. Mas aquele que convive em união estável, que faz uma escritura pública de união estável lá no tabelionato de notas, ele pode registrar essa escritura pública lá no registro civil das pessoas naturais. E esse assento vai ser feito no livro E do primeiro ofício. Que só, o livro E só o primeiro ofício é que tem. É isso que eu queria chamar a atenção para ter essa distinção. A pessoa, às vezes, vai passar rápido o livro, o vídeo, e não vai ter... Talvez não tenha esse discernimento, tá começando a estudar agora, e poderia confundir as coisas. Mas você não falou lá atrás que era no livro E? Sim, no livro E, a escritura pública da união estável. Agora, a conversão da união estável no casamento, ela é feita por esse procedimento aí, que tem que ter habilitação, aí ela é lavrada no livro B, etc. É isso que eu queria chamar a atenção por esse momento. Aí tem todo um rito a ser seguido, não é simplesmente chegar lá e falar, vou converter, assina, acabou. Sim. Parágrafo 7º, eu achei interessante. Se estiver em termos o pedido, o falecimento da parte no curso do processo de habilitação não impedirá a lavratura do assento na conversão de não estável em casamento. Então,
a morte não é um impedimento para fazer essa conversão. Se já tiver iniciado o procedimento. Existem entendimentos que até estende isso aí para outros momentos. A gente pode ver aqui no artigo 70A. 70A, parágrafo 7º. Deixa eu ver se tem a jurisprudência aqui falando isso, mas tem gente que tem entendimentos que defendem que, ainda que essa morte tenha ocorrido antes do início desse procedimento, poderia se admitir também. Mas isso é polêmico, não vamos entrar em polêmica aqui, não, vamos ficar só na letra fria da lei para não causar confusão. Já estamos causando confusão demais. Vamos lá, artigo 97. Sim, 97. Agora, só um outro comentário aqui, que não tem a ver com a matéria do curso, mas é mais curiosidade. Eu estou pensando por que eles colocaram esse artigo em 22. Porque tem uma jurisprudência que fala que não existe diferença entre casamento e união estável para fins sucessórios. Muda muito a situação, ou muda alguma coisa que eu não estou conseguindo perceber? O que você acha? Para a pessoa ter a necessidade de converter a união estável em casamento, você disse? Mesmo que ele morto, porque ela é equiparada ao casamento e união estável, né? Para todos os fins de direito. Sim, pela Constituição, sim. Mas você vê que a sociedade, às vezes a Constituição muda pela letra da lei, mas a sociedade tem certos costumes que são ainda mais... O casamento é uma instituição mais antiga que a união estável. Então, isso aí tem uma força muito social, muito forte aí, né? Então, eu não sei dizer, assim, todo o aspecto social, filosófico em volta disso, mas é porque você está trazendo uma questão de que a Constituição da República equiparou, realmente, a força da união estável ao casamento, inclusive fins sucessórios, mas socialmente isso aí não ficou muito bem estabelecido, não. Isso deve ser para fins morais, né? Para a pessoa sentir que casou, alguma coisa religiosa, não sei. Também não fiquei sem entender. Capítulo 12 da verbação, artigo 97. A verbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou petição acompanhado de certidão ou documento legal e autêntico. Parágrafo único. Marcelo, antes da gente avançar, eu sugiro até a gente voltar nisso aí, porque eu estou aqui com um livro aqui que é só de jurisprudência sobre essa lei dos registros públicos. E ele traz algum fundamento aqui que pode até responder a nossa indagação aí. Porque ele fala sobre pessoas conviventes que pretendem optar por regime de separação absoluta de bens. Porque a união estável, ela é equiparada ao casamento, mas ela não tem em si estabelecido quais são os regimes patrimoniais que vão reger aquela união entre as pessoas, aquela comunhão patrimonial, como que vai ser, o que vai reger. Então, às vezes, aquelas pessoas ali querem estabelecer outros regimes de bens. E nesse caso aqui, os conviventes pretendem optar pelo regime de separação absoluta de bens. Hoje a jurisprudência já está avançando tanto que eles estão permitindo adotar na própria união estável esses regimes diferentes, mas isso é muito polêmico, isso aí não tem previsão legal, né? Então, por exemplo, você está convivendo, apesar de ser equiparado ao casamento, se você está convivendo em união estável, o seu regime para fins de união estável é o da comunhão parcial de bens. Não dá para adotar outro regime. Você pode adotar em escritura pública, mas de forma fática não. Isso, mas se você quiser adotar certinho outro regime, você converte a união estável em casamento para adotar, como foi o caso aqui desses nubentes que pretendiam optar pelo regime da separação absoluta de bens.
Existe hipótese até de coexistência de duas uniões estáveis paralelas. Isso daí também é algo que é muito polêmico, porque se ela é feita para se converter em casamento, ela tem essa possibilidade, não é que ela é feita para se converter em casamento, isso está errado dizer, mas se ela tem a possibilidade de converter em casamento, ela, na minha visão, precisaria seguir os ritos do casamento, então não poderia ter a poliunião estável, né? Porque o casamento não admite, então, se ela vai poder converter, não pode admitir a união estável também. Já teve pedido de lavratura de escritura pública de união estável poliafetiva. É muita coisa, mas se a gente for entrar embrenhar nesse emaranhado de situações, de relações sociais aí, a gente pode se perder. Por isso que a gente foi continuar aqui. Vamos voltar lá no artigo 97 e seguir aí, né, Marcelo? Vamos lá. A averbação será feita pelo oficial do cartório, em que constar o assento à vista da carta de sentença, do mandado ou pedido acompanhado, certidão, documento legal e autêntico. Parágrafo único. Nas hipóteses em que o oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé nas declarações ou na documentação apresentada para fins de averbação, não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao representante do Ministério Público para manifestação, com indicação, por escrito dos motivos de suspeita. Veja, precisa de uma suspeita. Isso, aqui a gente está tratando a averbação de legitimação de filhos, né? Averbação de filiação, no caso aqui. Artigo 16 agora a gente vai. Artigo 116. Dentro do registro civil de pessoas jurídicas, escrituração. Haverá, para fim previsto nos artigos anteriores, os seguintes livros. 1. Livro A, para os fins indicados no inciso 1 e 2 do caput do artigo 114 dessa lei. 2. Livro B, para a matrícula das oficinas impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agência de notícias. Agora, artigo 121. Então, no registro civil das pessoas jurídicas, só 2 livros, o A e o B. 121 está dentro da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica também. A maioria dos artigos que a gente está vendo é tudo novidade de 2022. O registro será feito com base em uma via do estatuto, compromisso ou contrato, apresentado em papel ou em meio eletrônico, a requerimento do representante legal da pessoa jurídica. Parágrafo 1º. É dispensado o requerimento de que trata o caput desse artigo, caso o representante legal da pessoa jurídica tenha subscrito o estatuto, compromisso ou contrato. Parágrafo 2º. Os documentos apresentados em papel poderão ser retirados pelo apresentante nos 180 dias após a data de certificação do registro ou da expedição da nota devolutiva. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo que trata o parágrafo 2º desse artigo, os documentos serão descartados. Agora a gente vai para o 123. O pedido de matrícula conterá as informações e será instruído com os documentos necessários. 1. Nos casos de jornais ou outras publicações periódicas. A. Título do jornal periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, esclarecendo, quando a estas, se são próprias ou de terceiros, e indicando, nesse caso, os respectivos proprietários. B. Nome, idade, residência e prova da nacionalidade do diretor ou redator-chefe. C. Nome, idade, residência e prova da nacionalidade do proprietário. D. Ué, caiu aqui. Gente, artigo 123. Achei aqui. D. Se o proprietário de pessoa jurídica, exemplar do respectivo estatuto ou contrato social e nome, idade, residência e prova da nacionalidade dos diretores, gerente e sócio da pessoa jurídica proprietária. 2. Nos casos de oficinas impressoras. A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente proprietário se pessoa natural. B.
sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e denominação destas. C. Exemplar do contrato ou estatuto social, se pertencente à pessoa jurídica. 3. No caso de empresa de radiodifusão, a. Designação da emissora, sede, sua administração e local das instalações do estúdio. B. Nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe responsável pelos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. 4. No caso de empresa noticiosas. A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente, do proprietário, se pessoa natural. B. Sede da administração. C. Exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa jurídica. Parágrafo 1º. As alterações em qualquer dessas declarações do documento deverão ser averbadas na matrícula no prazo de 8 dias. Parágrafo 2º. A cada declaração a ser averbada deverá corresponder um requerimento. 125. Considera-se clandestino jornal ou outra publicação periódica não matriculada nos termos do artigo 122 ou de cuja matrícula não conste o nome e as qualificações do diretor ou redator e do proprietário. Agora a gente vai para o 127, do registro de título e documento, atribuições. No registro de título e documentos será feita a transcrição, 1, dos instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor. B, do penhor comum sobre coisas móveis. 3, da caução de título de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou de bolsa ao portador. 5, do contrato de parceria agrícola ou pecuária. 6, do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para sua vigência, quer entre as partes contratantes, quer em face de terceiro. 7, faculdade de quaisquer documentos para sua conservação. Aqui tem uma curiosidade, ó, quaisquer é o único plural que o S vai no meio, não vai no fim. Parágrafo único. Caberá ao registro de título e documento a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício. Agora a gente vai para o 127A. Aqui embaixo, então. O registro facultativo para conservação de documento ou conjunto de documento de que trata o inciso 7 do caput do artigo 127 dessa lei terá finalidade de arquivamento de conteúdo e data, não gerará efeito em relação a terceiros e não poderá servir como instrumento para cobrança de dívidas, mesmo que de forma velada, nem para protesto, notificação extrajudicial, medida judicial ou negativação, nos termos da proteção ao crédito ou congêneres. Parágrafo 1º. O acesso ao conteúdo do registro, efetuado na forma prevista no caput desse artigo, é restrito ao requerente, vedada a utilização do registro para qualquer outra finalidade, ressalvado: 1. Requisição da autoridade tributária em caso de negativa de autorização sem justificativa aceita. 2. Determinação judicial. Parágrafo 2º. Quando se tratar de registro para fins de conservação de documento de interesse fiscal, administrativo ou judicial, o apresentante poderá autorizar a qualquer momento a sua disponibilização para órgão público pertinente, que poderão acessá-las por meio do SERP, sem ônus, nos termos estabelecidos na Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a guarda pelo apresentante. Parágrafo 3º. A certificação do registro será feita por termo, com indicação de número total de página registrada, dispensada a chancela ou rúbrica em qualquer uma delas. Agora a gente vai para 156. 156. Passamos na metade da lei nesse exato momento. O oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formalidades legais. Parágrafo único. Se tiver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar no registro,
depois de protocolado o número, a documentação, até notificar o apresentante dessa circunstância. Se este insistir, o registro será feito com essa nota, podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvida ao juiz competente ou notificar o signatário para assistir o registro, mencionando também as alegações pelos últimos aduzidos. 167. Isso é importantíssimo. Gigante. É do registro de imóveis. Nos registros de imóveis, além da matrícula, serão feitos: 1. O registro da instituição de bem de família. B. Da hipoteca legal, judicial e convencional. Eu falei B, é 2, desculpa. 3. Dos contratos de locação de prédio, nas quais tenham sido consignada cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada. 4. Do penhor de máquinas e aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento com os respectivos pertences ou sem eles. 5. Das penhoras, arrestos e sequestro de bens imóveis. 6. Das servidões em geral. 7. Do usufruto e do uso sobre o imóvel e da habilitação, quando não resultarem do direito de família. 8. Das rendas constituídas sobre imóveis ou elas vinculadas por disposição de última vontade. 9. Dos contratos do compromisso de compra e venda, de cessão destes e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestação. 10. Da enfiteuse. 11. Da anticrese. 12. Das convenções antinupciais. 14. Da célula de crédito industrial. 15. Dos contratos de penhor rural. 16. Dos empréstimos por obrigação ao portador ou debêntures, inclusive as conversíveis em ações. 17. Das incorporações, instituições e convenções de condomínio. 18. Dos contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas, condominiais e de promessa de permuta, a que se refere a Lei 4.591 de 64, quando a incorporação ou instituição de condomínio se formalizar na vigência dessa lei. 19. Dos loteamentos urbanos e rurais. 20. Dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados, em conformidade com o Decreto-Lei nº 58, de 37, e respectiva sessão de promessa de cessão, quando o loteamento se formalizar na vigência dessa lei. 21. Das citações de ações reais ou pessoais repersecutórios relativas a imóveis. 23. Dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem, inclusive no caso de incorporação, que resultem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades ao incorporado. 24. Da sentença que os inventários, arrolamentos e partilha adjudicarem bem de raiz em pagamento de dívida da herança. 25. Do ato de entrega de legado de imóveis, dos formais de partilha e da sentença de adjudicação em inventário e arrolamento quando não houver partilha. 26. Da arrematação e da adjudicação em asta pública. 27. Do dote. 28. Das declarações, das sentenças declaratórias de uso capião. Aqui é originário, inclusive, na matrícula. Cria matrícula nova. 29. Da compra e venda pura e da condicional. 30. Da permuta e da promessa de permuta. 31. Da dação em pagamento. 32. Da transferência de imóveis e da sociedade quando integrar a cota social. Lembrar, a dação em pagamento é diferente da novação. A dação em pagamento, salvo engano, eu dou um bem diferente para fazer o pagamento. A novação, novo crédito, né? Eu tenho uma intenção de inovar, que não se exige da ação em pagamento. 32. Da transferência de imóveis à sociedade quando integrar cota social. 33. Da doação entre vivos. 34. Desapropriação amigável e da sentença que, em processo de apropriação, fixarem o valor da indenização. 35.
alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. 36, da emissão provisória na posse, quando concedida à União, ao Estado, ao DF, aos municípios ou às suas entidades delegadas e respectiva cessão e promessa de cessão. 37, dos termos administrativos ou da sentença declaratória ou concessão de uso especial para fins de moradia. 39, constituição do direito de superfície de imóvel urbano. 40, contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. 41, legitimação da posse. 42, e não tem fim, da conversão de legitimação de posse em propriedade, previsto no artigo 60 da Lei 11.977. 43, da certidão de regularização fundiária. 44, da legitimação fundiária. 45, do contrato de pagamento por serviços ambientais, quando este estipular obrigações de natureza próprio terreno. Lembrando, são 3 tipos de natureza que tem: direitos reais, pessoais e o da própria terreno aqui. Isso daqui ela acompanha o imóvel, mas não tem natureza real, ela é intermediária. Então, por exemplo, o condomínio, ela fica grudada no bem, ela não fica grudada na pessoa. 46, do ato de tombamento definitivo sem conteúdo financeiro. 47, do patrimônio rural em afetação e garantia. 48, de outro negócio jurídico de transmissão do direito real de propriedade sobre imóveis ou de instituição de direito reais sobre imóveis, ressalvado as hipóteses de averbação prevista em lei e respeitada a forma exigida por lei para negócio jurídico, exemplo do artigo 108 do Código Civil. Agora a gente vai para a verbação. Verbação. 1. Das convenções antinupciais e do regime de bens diversos do legal, no registro referente a imóveis ou a direito real pertencente a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento. 2. Por cancelamento da extinção do ônus de direitos reais. 3. Dos contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas de cessões a que alude o Decreto-Lei 58, quando o loteamento estiver formalizado anteriormente à vigência dessa lei. 4. Da mudança da denominação e de numeração de prédio, edificação, da reconstrução, demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis. 5. Da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou ainda de outra circunstância que, de qualquer modo, tenha influência no registro ou nas pessoas nela interessadas. 6. Dos atos pertinentes à unidade autônoma condominiais a que alude a Lei 4.591 de 64, quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente à vigência dessa lei. 7. Das células hipotecárias. 8. Da caução e da cessão fiduciária de direitos reais relativos a imóveis. 9. Da sentença de separação do dote. Da sentença de separação de dote. 10. Do restabelecimento da sociedade conjugal. Isso é na separação, né? Porque a separação você não quebrava, você quebrava a parte patrimonial, mas você não quebrava o vínculo matrimonial. Então, você tinha um prazo para depois você falar, sim, quero me separar ou não quero voltar à situação anterior. E daí você restabelecia o vínculo quebrado. Quando você vai para o divórcio direto, que hoje é a regra, você quebra tudo. Você não quebra todos os vínculos existentes. 11. Da cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade imposta a imóveis, bem como da constituição de fideicommício. 12. Das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbado. 13. Ex officio, aqui é de ofício, dos nomes dos logradores, decretados pelo poder público. O maior trabalho da Câmara Municipal é esse, é colocar nome nos patrimônios, no patrimônio público. Isso daqui, o pessoal fala, só serve para dar nome em rua, mas isso é importante, porque isso mantém a história da cidade, né? O patrimônio cultural e intelectual, e preserva quem fez o município ser o que é hoje. Aqui uma questão que talvez seja interessante. Vamos lá. Luiz adquiriu um terreno por escritura pública não levado a registro de imóveis e onde, posteriormente, construiu uma casa que teve emplacamento com o respectivo número, bem como a rua, que não o tinha, recebeu o nome de Rua das Flores.
executado por uma nota promissória e pretendendo obter efeito suspensivo nos embargos que opôs, diligenciou para adquirir o domínio do imóvel, incluindo a construção, sendo bem aceito a penhora. Acolhidos os embargos e lhe sendo restituído o título, providenciou o necessário para não mais constasse contra ele a penhora no registro imobiliário. As providências tomadas foram registradas da escritura, a verbação ex officio do nome da rua, a verbação do edifício e do número do emplacamento, registro da penhora e a verbação da decisão que determinou o cancelamento da penhora. Base legal é o artigo 167. Daí tem uma atenção. Para conseguir entender o caso narrado pela questão, opta-se por desmembrar o problema para verificar a providência que deve ser tomada. No caso em tela, Luiz possuía um terreno escriturado, porém sem registro, e posteriormente, construiu uma casa. A rua recebe o nome e emplacamento. 2. Foi executado por nota promissória para opor embargos com efeito suspensivo, ofereceu o bem à penhora. E 3. Os embargos foram acolhidos, ou seja, julgado de modo favorável a Luiz, e assim este tem direito do cancelamento à penhora. Então, tem que lembrar que é ex officio, quando tem o nome da rua, alguma coisa, o cartorário mesmo coloca. 14. Da sentença de separação judicial, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento, quando a respectiva partilha existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro. 15. Da re-ratificação do contrato de mútuo com pacto adigeta de hipoteca em favor de entidade integrante do sistema financeiro de habitação, ainda que importando elevação da dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que não exista outra hipoteca registrada em favor de terceiros. 16. Do contrato de locação para fins do exercício de direito de preferência. 17. O termo de securitização dos secretos imobiliários quando submetido a regime fiduciário. 18. Da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsória de imóveis urbanos. 19. Da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. 20. Da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. 21. Da cessão de crédito com garantia real sobre imóvel, ressalvado o disposto no item 35 desse inciso. 22, da reserva legal. 23, da servidão ambiental. 24, do destaque de imóvel de gleba pública originária. Daí não tem 25 aqui para mim, tem para você aí? Não. Ele pula aqui. Então, 26, do auto de demarcação urbanística. 27, da extinção da legitimação de posse. 28, da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. 29, da extinção da concessão de direito real de uso. 30, da subrogação de dívida e respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais em nome do credor que venha assumir essa condição nos termos do artigo 31 da Lei 9.514 de 97 ou 347 do Código Civil, realizado em ato único, a requerimento do interessado, quanto instruído com documento comprobatório firmado pelo credor originário e pelo mutuário, ressalvado o disposto no item 15 desse inciso 31, da certidão de liberação das condições resolutivas do título de domínio resolúvel emitidos pelos órgãos fundiários federais da Amazônia Legal. 32, do termo de quitação do contrato de compromisso de compra e venda registrada e do termo de quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos pela implementação do empreendimento ou de processo de regulamentação fiduciária firmado pelo empreendedor proprietário de imóveis ou pelo promotor do empreendimento ou de regularização fundiária objeto de loteamento, desmembramento, condomínio de qualquer modalidade ou de regularização fundiária exclusivamente para fins de exoneração de sua responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre o imóvel perante o município, não implicando transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário de regularização. 34. Da existência dos penhores previstos no artigo 178 dessa lei,
de ofício sem conteúdo financeiro, por ocasião de registro do livro auxiliar em relação ao imóvel de titularidade do devedor pignoratício ou de imóvel objeto do contrato registrados no livro 2 de registro geral. 35. Da cessão de crédito ou da subrogação da dívida decorrentes de transferência do financiamento com garantia real sobre imóvel nos termos do capítulo 2A da Lei 9514 de 97, do processo de tombamento de bens imóveis e de seu eventual cancelamento sem conteúdo financeiro. 37. Da extensão da garantia real à nova operação de crédito nas hipotecas autorizadas por lei. 38. O contrato entre gerador e desenvolvedor de projeto de crédito de carbono, quando cabível. Essa redação é de 2024. Então, o contrato entre o gerador e o desenvolvedor do projeto de crédito de carbono, quando cabível, ela é averbada no registro de imóveis. Parágrafo único. O registro previsto no item 3 do inciso 1 do caput e a averbação prevista no item 16.2 do caput desse artigo serão efetuadas no registro de imóveis da circunscrição onde o imóvel estiver matriculado, mediante a apresentação de uma via do contrato assinado pelas partes, admitida a forma eletrônica e bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e do locador. Isso foi grande, hein? Esse aqui é para matar. Agora, artigo 176. 176. Da escrituração. Artigo 176. Livro número 2, registro geral, será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no artigo 167 e não atribuídos ao livro 3. Daí tem aqui uma atenção, caiu em cartório do Distrito Federal, TJ Bahia, TRF, MPDFT, que fala o princípio da especialidade ou da especialização registral apresenta um dos requisitos do registro, conforme expressa a previsão do 176, pois tem necessidade de descrição completa da qualificação dos sujeitos, tanto na matrícula quanto no título que pretende ingressar na serventia, ou seja, toda inscrição deve recair sobre um objeto individualizado. Parágrafo 1º. A escrituração do livro número 2 obedecerá às seguintes normas. Cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação, caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para a abertura da matrícula. 2. São requisitos da matrícula. 1. Número de ordem que seguirá ao infinito. 2. A data. 3. A identificação do imóvel que será feita com indicação a. Se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação de suas características, confrontações, localização e área. B. Se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. 4. O nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como a. Tratando de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição do CPF, do Ministério da Fazenda ou do RG, ou falta deste sua filiação. B. Tratando de pessoa jurídica, a sede social e o número do CNPJ. 5. O número do registro anterior. 6. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedades, a indicação da existência de matrículas nos termos do parágrafo 10º desse artigo. O que seria multipropriedade? A multipropriedade é um sistema onde você divide o tempo do imóvel. Então, você tem um mínimo de 1 semana, 7 dias, não pode ser menos, onde cada um é titular, é proprietário de uma fração de tempo desse imóvel. 2. São requisitos do registro no livro número 2. Não, falei 2, é 3. São requisitos do registro no livro número 2. 1. A data. 2. O nome, domicílio e nacionalidade do transmitente.
ou do devedor e do adquirente ou do credor, bem como a. Tratando de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição do CPF ou RG ou a falta de sua filiação. B. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 3. O título da transmissão ou do ônus. 4. A forma do título, sua procedência e caracterização. 5. O valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condição e mais especificações, inclusive os juros, se houver. Parágrafo 2º. Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na vigência do decreto número 4.857 de 39, não serão observadas. Então, não se observa as exigências desse artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior. Parágrafo 3º. No caso de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, então aqui algo específico de imóvel rural, a identificação prevista na linha A do título 3, do inciso 2 do parágrafo 1º, será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores do limite do imóvel rural, georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e com precisão posicional a ser fixado pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros ao proprietário de imóveis rural, cujo somatória da área não exceda a 4 módulos fiscais. O que não pode exceder a 4 módulos fiscais é a fim de ter a garantia da isenção. Todo mundo vai ter que fazer esse georreferenciamento, vai ter que ter essa forma de matrícula no registro de imóveis, mas a quem tem até 4 módulos fiscais é isento. Parágrafo 4º. A identificação de que trata o parágrafo 3º torna-se obrigatória para a efetivação de registro em qualquer situação de transferência de imóvel rural nos prazos fixados por ato do Poder Executivo. Observação. O georreferenciamento é obrigatório nessa situação, conforme dispõe o artigo 1764. Parágrafo 5º. Nas hipóteses do parágrafo 3º, caberá ao INCRA certificar que a poligonal ou objeto da memorial descritivo não se sobrepõe a nenhum outro constante do seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas conforme o ato normativo próprio. 6. A certificação do memorial descritivo de glebas públicas será referente apenas ao perímetro originário. 7. Não se exigirá, por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de glebas públicas, a retificação de memorial descritivo de área remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 anos, contado a partir do primeiro destaque, englobando todos os destaques realizados no período. Ô, Paulo, lê um pouquinho que eu vou pegar água, estou com a garganta meio seca. Beleza, vamos continuar aqui então. Parágrafo 8º. O ente público, proprietário ou emitido na posse, a partir da decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso, poderá requerer abertura de matrícula de parte do imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior. Parágrafo 9º. A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio de abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis e por meio de averbação desse fato na matrícula da construção base e nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca. Parágrafo 10. Quando o imóvel se destinar a regime de multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no parágrafo 11 desse artigo. Qual que é o artigo, Paulo? Parágrafo 11. Na hipótese prevista no parágrafo 10 desse artigo, cada fração de tempo poderá, em função da legislação tributária municipal, ser objeto de inscrição imobiliária individualizada.
Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1358-N do Código Civil, a fração de tempo adicional destinada à realização de reparo constará da matrícula referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário e não será objeto de matrícula específica. Parágrafo 13º. Para identificação de que trata o parágrafo 3º e 4º desse artigo, é dispensada a anuência de confrontantes, bastando para tanto a declaração do requerente de que respeitou os limites e confrontações. Parágrafo 14º. É facultada a abertura de matrícula na circunscrição onde estiver situado o imóvel, a requerimento do interessado do ofício por conveniência do serviço. Parágrafo 15º. Ainda que ausente alguns elementos de especificidade objetiva ou subjetiva, desde que haja segurança contra a localização e a identificação do imóvel a critério do oficial a que constem os dados do registro anterior, a matrícula poderá ser aberta nos termos do parágrafo 14º desse artigo. Parágrafo 16º. Se não forem suficientes os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, será exigida a retificação no caso de requerimento do interessado, na forma prevista no parágrafo 14º desse artigo, perante a circunscrição da situação do imóvel. Parágrafo 17º. Os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva que não alterarem elementos essenciais do ato ou negócio jurídico praticado, quando não constante do título ou do acervo registral, poderão ser complementados por outros documentos ou, quando se tratar de manifestação de vontade, por declaração dos proprietários ou interessados sob sua responsabilidade. Parágrafo 18º. Quando se tratar de transcrição que não possua todos os requisitos para abertura da matrícula, admitir-se-á que se façam na circunscrição de origem, à margem do título, as averbações necessárias. Artigo 198. 198. Passa pelo processo de registro. O que dá para perceber é que essa lei é como se fosse um caminho do trem, né? Ela só mostra como que tem que ser feitas as coisas. Então é tentar gravar como se fosse uma sequência, porque é uma sequência, né? Sim. 198. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no artigo 188 desta lei, e, de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data de identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que 1, 2, 3, 4 é revogado. 5. O interessado possa satisfazê-la. Ou 6º, caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida seja remetido ao juiz competente para dirimi-la. Parágrafo 1º. O procedimento da dúvida observará o seguinte: no protocolo oficial anotará à margem da prenotação a ocorrência da dúvida. 2. Após certificar a prenotação e a suscitação da dúvida no título, o oficial rubricará todas as folhas. 3. Em seguida, o oficial dará ciência nos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia de suscitação e notificando para impugná-la perante o juízo competente no prazo de 15 dias. Aqui essa impugnação é o mesmo prazo que a gente tem na contestação, 15 dias. 4. Certificado o cumprimento disposto do inciso 3 desse parágrafo, serão remetidos eletronicamente ao juízo competente as razões de dúvidas e o título. Parágrafo 5º. A inobservância do disposto nesse artigo ensejará a aplicação das penas previstas no artigo 32 da Lei 8.935 de 94, no termos estabelecido pela Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Artigo 213. A gente vai para o 213 agora. Então vamos lá. Passou. O oficial retificará o registro ou a averbação. 1. De ofício ou a requerimento do interessado no caso de
omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título. B. Indicação ou atualização de confrontação. C. Alteração de denominação de logradouros públicos comprovado por documento oficial. D. Retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais. E. Alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro. F. Reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. G. Inserção ou modificação de dados de qualificação pessoal das partes comprovada por documento oficial ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas. 2. A requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medidas perimetral, de que resultem ou não alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado com prova de anetação de responsabilidade técnica perante o competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, bem assim pelos confrontantes. Parágrafo 1º. Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do artigo 225, o oficial averbará a retificação. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis competentes a requerimento do interessado para se manifestar em 15 dias, promovendo-se a notificação pessoal, a notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, ou ainda por solicitação do oficial de registro de imóveis, pelo oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou domicílio de quem deva recebê-la. Parágrafo 3º. A notificação será dirigida no endereço do confrontante constante do registro de imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou aquele fornecido pelo requerente, não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido. Tal fato será certificado pelo oficial encarregado de diligências, promovendo-se a notificação do confrontante mediante edital, com os mesmos prazos fixados no parágrafo 2º, publicado por 2 vezes em jornal de grande circulação. Parágrafo 4º. Presume-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da notificação. Devidamente notificado, deixou como passar em Albis, não respondeu, aceitou, teve anuência à notificação e você aceitou o que está escrito lá, dos limites. 5. Fim do prazo sem impugnação. O oficial averbará a retificação requerida. Se houver impugnação fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial intimará o requerente e o profissional que houver assinado a planta e memorial a fim de que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre a impugnação. 6. Havendo a impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-lo, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre direito de propriedade ou alguma das partes, hipótese em que remeterá ao interessado para as vias ordinárias. Parágrafo 7º. Pelo mesmo procedimento previsto nesse artigo, poderão ser apurados remanescentes de área parcialmente alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão somente os confinados das áreas remanescentes. Parágrafo 8º. As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seu registro retificado pelo mesmo procedimento previsto nesse artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados. Parágrafo 9º. Independentemente de retificação, 2 ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si, e se houverem transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservados, ser rural ou imóvel,
a fração mínima de parcelamento, enquanto urbano, a legislação urbanística. Parágrafo 10º. Entende-se como confrontantes os proprietários e titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre imóveis contíguos, observado o seguinte: 1. O condomínio geral de que trata o capítulo 6, título 3, livro 3, parte especial do Código Civil, será representado por qualquer um dos condôminos. 2. O condomínio edilício, que trata o artigo 1033 a 1358 do Código Civil, será representado pelo síndico, e o condômino por frações autônomas, de que trata o artigo 32 da Lei 4.591 de 64, pela Comissão de Representantes. 3. Não se inclui como confrontantes os detentores de direitos reais de garantia hipotecária ou pignoratícia, ou B, os titulares de crédito vincendo cuja propriedade imobiliária esteja vinculada temporariamente à operação de crédito financeiro. Parágrafo 11º. Independe de retificação. 1. A regularização fundiária de interesse social realizada em zonas especiais de interesse social, promovida por município ou pelo DF, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 anos. 2. A adequação da descrição do imóvel rural às exigências do artigo 176, parágrafo 3º e 4º e 225, 3º dessa lei. 3. A adequação da descrição de imóvel urbano decorrente de transformação de coordenadas geodésicas entre os sistemas de georreferenciamento oficiais. 4. A averbação do auto de demarcação urbanística e o registro de parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse social, de que trata a Lei número 11.977. 5. O registro do parcelamento de glebas para fins urbanos anteriores ao 19 de dezembro de 79, que esteja implementado e integrado à cidade, nos termos do artigo 71 da Lei 11.977. Parágrafo 12º. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para constatação de sua situação em face dos confrontantes e localização de quadra. Parágrafo 13º. Se não houver dúvida quanto à identificação do imóvel, 1. O título anterior à retificação poderá ser levado a registro, desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com nova descrição. E 2. A prenotação do registro anterior à retificação será prorrogada durante a análise da retificação do registro. Parágrafo 14º. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros fatos constantes do memorial descritivo, responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelo prejuízo causado, independentemente das sanções disciplinares e penais. Parágrafo 15º. Não são devido custas ou emolumentos notoriais ou de registro decorrente de regularização fundiária de direito social a cargo da administração pública. 16º. Na retificação de que trata o inciso 2 do caput, serão considerados confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançadas pela inserção ou alteração de medidas perimetrais. 17º. Se, realizada a busca, não for possível identificar os titulares do domínio dos imóveis, confrontantes do imóvel retificando, definido no parágrafo 10º, deverá ser colhida a anuência de eventual ocupante, devendo os interessados não identificados ser notificados por meio de e-mail eletrônico, publicado uma vez na internet, para se manifestarem no prazo de 15 dias úteis, com as implicações previstas no parágrafo 4º desse artigo. Agora, a gente vai para o 176, é isso? Não, a gente já está no 216A. Isso. Prepara para mais um gigante aí. Vamos lá. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com, aqui é pressão da OAB. 1. A ata notorial lavrada pelo tabelião
atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e sua circunstância, aplicando o disposto no artigo 384 do Código de Processo Civil. 2. A planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direito registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. 3. Certidão negativa dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. 4. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo de posse, tais como o pagamento do imposto e as taxas que incidirem sobre o imóvel. Esse justo título, ele é aquele título que não pode ser registrado. Ele não leva ao registro, mas ele tem uma procedência boa. Primeiro, o pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo de prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver assinatura de qualquer um dos titulares do direito registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula de imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente pessoalmente ou pelo correio com AR para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Parágrafo 3º. O oficial de registro dará ciência à União, ao Estado, ao DF e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documento, ou pelo correio com AR, para se manifestarem em 15 dias sobre o pedido. Parágrafo 4º. O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiro eventualmente interessado, que poderão se manifestar em 15 dias. Parágrafo 5º. Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligência pelo oficial do registro de imóveis. Parágrafo 6º. Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo, sem pendência de diligência na forma do parágrafo 5º deste artigo, e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro do imóvel registrará a aquisição do imóvel com descrição apresentada, sendo permitida a abertura da matrícula, se for o caso. Parágrafo 7º. Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida nos termos dessa lei. Parágrafo 8º. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Parágrafo 9º. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião. Parágrafo 10º. Em caso de impugnação justificada do pedido do reconhecimento extrajudicial de usucapião, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juiz competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Porém, em caso de impugnação injustificada, esta não será admitida pelo registrador, cabendo ao interessado o manejo da situação de dúvida nos moldes do artigo 198 desta lei. Parágrafo 11º. No caso de imóvel usucapiendo ser unidade autônoma do condomínio edilício, fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes, e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do parágrafo desse artigo. Parágrafo 12º. Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a notificação do síndico para os efeitos do parágrafo 2º desse artigo, dispensada a notificação de todos os condôminos. Parágrafo 13º. Para efeito do parágrafo 2º desse artigo, caso não haja notificação ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital mediante publicação por 2 vezes em jornal local
de grande circulação pelo prazo de 15 dias cada, interpretando o silêncio do notificando como concordância. Parágrafo 14º. Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correição das serventias poderá autorizar a publicação do edital em meio eletrônico, caso em que ficará dispensada a publicação em jornal de grande circulação. 15º, no caso de ausência ou insuficiência de documento de que trata o inciso 4 do caput desse artigo, a posse e demais dados poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá no que couber ao disposto no parágrafo 5º do artigo 381 e ao rito previsto no artigo 382 e 383 do CPC. O 14º aqui eu fiquei sem entender, vou reler de novo. Regulamentando órgãos jurisdicionais competentes para a correição das serventias, poderá autorizar a publicação de edital em meio eletrônico, caso em que ficará dispensada a publicação em jornais de grande circulação. Então, para eu conseguir a publicação só no meio eletrônico, eu preciso de regulamento. E quem vai ser o responsável vai ser o órgão jurisdicional que faz essa correção. Geralmente o juiz diretor do foro, ou a Corregedoria de Justiça do Tribunal. Agora vamos lá, 237A. 237A. É sempre, então, um juiz ou que é o corregedor. É sempre algum local que já está específico lá. Ele tem um juiz natural para fazer correção. Sim. Tem comarcas que tem a vara de registros públicos. E quando não houver, o registro, é a civil que faz. É o juiz diretor do foro. Mas cada tribunal tem sua especialidade, sua peculiaridade. Aí tem que ver cada regimento do tribunal. Então, por exemplo, a gente que quer ir no cartório Minas, a gente vai ter que ler o regimento de Minas. Para ver se é possível dispensar a publicação por jornal de grande circulação e ser admitida somente a publicação por meio eletrônico. Artigo 237A. Após o registro do parcelamento do solo, na modalidade loteamento ou na modalidade desmembramento, e da incorporação imobiliária em condomínio edilício ou de condomínio de lotes, até que tenha sido averbada a conclusão de obras de infraestrutura ou da construção, as averbações e os registros relativos à pessoa do loteador ou do incorporador, ou referente a qualquer direito reais, inclusive de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento e suas unidades, bem como a própria averbação da conclusão do empreendimento, serão realizados na matrícula de origem do imóvel, a eles destinados e replicados, sem custo adicional, em cada uma das matrículas recipiendárias dos lotes ou das entidades autônomas eventualmente abertas. Parágrafo 1º. Para efeito de cobrança de custos e emolumentos, a averbação e registro relativo ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizado com base no caput desse artigo serão considerados atos de registro único, não importando a quantidade de lote ou de unidade autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. Parágrafo 2º. No registro decorrente de processo de parcelamento do solo ou de incorporação imobiliária, o registrador deverá observar o prazo máximo de 15 dias para o fornecimento do número de registro ao interessado ou a indicação das pendências a serem satisfeitas para sua efetivação. Parágrafo 3º. O registro da instituição de condomínio ou da especificação do empreendimento constituirá ato único para fim de cobrança de custos e emolumentos. Parágrafo 4º. É facultada a abertura da matrícula para cada lote ou fração ideal, que corresponderá a determinada unidade autônoma após o registro do loteamento ou da incorporação imobiliária. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º desse artigo, se a abertura da matrícula ocorrer no interesse do serviço, fica vedado o repasse das despesas dela decorrente ao interessado, mas se a abertura da matrícula ocorrer por requerimento do interessado, o emolumento pelo ato praticado será devido por ele. E, por fim, o 277, artigo 277. Vamos lá.
o último de hoje, 277. A gente vai trazer a leitura integral da lei também aqui. Lógico que não tudo de uma vez, mas por partes. Igual diria o Jack Stripador, né? Do registro Torrens, artigo 277. O requerimento de inscrição de imóvel rural no registro Torrens, o oficial protocolará e atuará o requerimento e documentos que instruírem e verificará se o pedido se acha em termos de ser despachado. Caiu aqui no PGE, Piauí, CESP. Em relação aos registros públicos, assinale a opção correta. No Brasil, apenas o registro de imóvel feito pelos sistemas Torrens acarreta presunção absoluta sobre a titularidade do domínio, mas tal instituto somente se aplica em relação aos imóveis rurais. Essa foi a resposta correta. Daí eu tenho uma atenção sobre isso. Normalmente, os registros públicos têm presunção de veracidade, ou seja, são considerados verdadeiros. Contudo, essa presunção não é absoluta, mas relativa, pois admite prova em contrário. Ou seja, caso seja comprovada irregularidade, o registro pode ser alterado ou retificado. O registro Torrens, por sua vez, é uma forma de registro diferenciada, pois, uma vez efetivado, fornece aos proprietários um título com força absoluta, vez que contra ele não é admitido prova em contrário. É a única forma de registro que goza dessa presunção absoluta. No Brasil, atualmente, esse registro somente é permitido para imóveis rural, depois de um processo muito rigoroso especificado em lei. As regras principais desse processo encontram-se dentro dos artigos 277 a 288 da Lei 6.015 de 73. O requerente deverá juntar inúmeros documentos aptos a comprovar a propriedade da coisa, sendo tal titularidade inequívoca. O feito pode ser impugnado por qualquer pessoa. Salienta-se ainda que o Ministério Público deverá intervir obrigatoriamente, a todos os requisitos. Constará na matrícula do imóvel referido ao registro. Tem mais algum, Paulo? Não, aqui encerramos esses artigos principais da Lei 6.015. A gente tem 1h e 53 minutos que a gente está lendo. Tirando os comentários que a gente fez, que deve ser na faixa de uns 20 minutos, foi 1h30 para ler os principais artigos dessa lei.